Eu acho que todo caminho de sucesso, ele começa tendo coragem. Acho que hoje mesmo a gente falou sobre isso. Dificilmente a gente vai ser uma pessoa de sucesso fazendo uma coisa fácil, né? Então, assim, se a gente quer crescer, quer se desenvolver, é desconfortável. Então, primeiro você tem que estar disposto. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula, eu sou coordenadora de operações no Acreditar. E hoje, quem vai participar aqui comigo desse terceiro episódio do nosso podcast Porta Dentro é a nossa ilustre diretora e sócia, Mila Caia. Tudo bem, Paula? Boa noite. Tudo bem, Mila? Bom, como o objetivo hoje é a gente falar um pouco sobre as oportunidades, a Mila vai começar contando um pouco da história dela pra gente. Bom, vamos lá. Eu conheci o Kiko quando eu tinha 19 anos, tá? Eu era estudante, eu me formei em engenharia de produção e na época eu estava procurando uma vaga para o meu primeiro emprego, né? E me cadastrei no portal de vagas da faculdade em que eu me formei. Subi o meu cadastro lá, não tinha experiência, nunca tinha trabalhado. E aí, certo dia, recebi um e-mail do Kiko, assim, eu acredito que fosse um e-mail automático, mas era um e-mail que veio, assim, meio que da caixa dele, me convidando para um bate-papo. E aí, conheci o Kiko, isso em 2016, primeiro semestre de 2016. E aí, conheci o Kiko, a gente conversou, fizemos algumas entrevistas. E comecei a trabalhar. Na época, nós não éramos FDIC, nós éramos uma factoring ainda, né? Foi bem nos primórdios que a gente fala lá daquela época. E aí foi onde tudo começou. E como foi pra você? Teve algum momento chave, assim, na sua trajetória que você acha que marcou pra quem você é hoje? Pra evolução que você teve, pro crescimento que você teve dentro da empresa? É difícil pontuar, né? Já são quase 10 anos aí de trajetória. Tem muita história, muita coisa aconteceu. Muitas delas você viveu com a gente, né? Sim. A gente pode ir contar depois. É. Mas eu acredito que não tenha nada específico que tenha acontecido, mas a somatória de tudo que eu vivi até hoje, todos os desafios e, nossa, perrengues que a gente passou, né? Desafios que a gente enfrentou, batalhas que a gente batalhou e venceu. Uma delas, eu acredito que tenha sido a pandemia, né? Foi bem desafiador para nós. Todas elas somadas, assim, chegam no acreditar que a gente tem hoje, né? Então, eu tenho certeza que se eu te perguntar, vai te passar um filme na cabeça, né? A Paula, ela é coordenadora da mesa de operações lá do Acreditar Banco, então, com certeza, ela também tem muita história para contar, tá Sim. bom? E eu acredito que se eu te devolver a pergunta também, não... é difícil de citar uma coisa só, né? É muito difícil. Ainda mais porque diferente, né? Eu tenho 4 anos e ainda assim parece que eu já vivi 10, 20, 30 anos lá dentro. Então, é um sentimento muito peculiar que eu acho que a maior parte das pessoas que estão na empresa sempre comentam, que ao mesmo tempo que parece que o dia, a semana passa muito rápido, parece que os anos passaram devagar. Então, assim, curtir cada momento, cada virada de chave, cada desafio. Então, igual a gente estava comentando hoje no almoço, né? Eu comecei como coordenadora do setor de crédito, entrei como crédito, né? Na época, analista de crédito. E virar para uma mesa de operações, que é uma pegada completamente diferente. Então, acho que todas essas viradas que foram acontecendo ao longo dos anos têm uma marca muito especial para mim, assim. Sim. Chega a ser afetivo, né? A gente cria uma paixão por aquilo. Eu acho que é isso que me prende tanto ali. Sim. Quando eu entrei no Acreditar, né? Quando nós éramos factoring, eu fazia bastante trabalho administrativo, né? Então, eu me lembro de ir ao banco, ir a correio, cartório, né? Até mercado eu fazia, o Kiko fazia, né? E cada trajetória foi muito especial, né? Foi muito importante, porque eu me lembro que eu fazia, né? Eu tinha essa rotina mais administrativa, e aí o Kiko foi me apresentando para cobrança, e aí eu também passei a fazer checagem, né? Controladoria de lastros,
um pouco de crédito de entrada, né? Na época a gente chamava de cadastro. E o Bruno também, logo depois que ele entrou, ele também análise de crédito, né? Ele era operações e aí comercial. Então, o Bruno também fez checagem, controladoria de lastros. Então, cada momento, assim, cada etapa foi especial, né? Assim, Sim. a gente foi crescendo muito, né? Quando a gente para conversar, assim, no final do dia, às vezes a gente fica lá, né? Termina, o pessoal vai, a gente senta ali e começa a contar a história. Nossa, eu vou para casa com um sentimento, assim, tão bom. A gente morre de rir, né? Sim. Das coisas que aconteceram, das coisas que a gente já passou, do que a gente evoluiu. E eu acho que isso, hoje, ainda é uma proporção muito pequena perto do que a gente vai pensar um dia, né? Sim. Então, eu acho que isso também é muito louco, pensar, assim, o tamanho que a empresa, a proporção que a empresa, a complexidade que as coisas vão acontecendo, mas que, ao mesmo tempo, a gente consegue mantendo as coisas, essa união, essa cumplicidade que a gente tem ali. Eu acho que isso é muito importante e muda muito porque a pressão do dia a dia, os problemas, os desafios sempre vão acontecer, Sim. né? Mas eu acho que quando a gente consegue trabalhar e transformar isso em algo assim, eu acho que é muito diferente, assim. É uma sintonia que a gente tem ali que faz muita diferença mesmo. E a gente, nós duas, assim como todo mundo, nós passamos por metamorfoses, né? Porque Nossa, até sim. quero que você conte um pouco mais, porque você entrou, na época nós chamávamos de cadastro, né? Mas é uma análise de crédito. E hoje, coordenadora da mesa de operações. Então, conta mais, assim, como foi essa trajetória para você? Sim, primeiro de tudo que quando eu fiz a minha entrevista, né, eu estudava arquitetura. Eu estava no finalzinho da faculdade de arquitetura. E eu sempre gostei, assim, de arquitetura, de design de interiores. Meu mundo era esse, basicamente, né? Tanto que eu tinha fiquei alguns anos antes de ir pro Acreditar, fiz estágio em São Paulo, né, sobre isso. Mas eu não sentia no dia a dia aquele amor pelo que eu fazia. Era legal, mas era mais como um hobby mesmo. E eu sempre fui uma pessoa muito decidida, que eu sempre gostei de ter certeza do caminho que eu estava trilhando, que eu sempre gostei de ter segurança sobre as minhas decisões e de ter minimamente o meu futuro sob um plano. E chegou num determinado momento, quando eu encontrei o Acreditar, que eu estava um pouco fora disso, as coisas não estavam mais conectando. Eu tinha 24 anos, eu achava que nesse período eu já ia estar certa das minhas decisões, do que eu tinha profissionalmente escolhido, né? Porque foram 5 anos, eu terminei, né, a arquitetura, mas não era mais esse momento. E aí eu lembro que na época eu fiz uma mentoria até para eu entender por que estava passando por tudo aquilo. E foi quando eu encontrei o Acreditar. A gente estava no período da pandemia ainda, mas era em 2021. Teve uma fase ainda ali que pegou um pouco mais da pandemia. E quando eu fiz a entrevista, né, que foi com você e com o Kiko ainda, eu lembro que as perguntas que vocês me faziam, eu fui para casa pensando assim, cara, eu nunca pensei muito bem sobre isso. Mas sabe com aquele sentimento de que eu quero pensar, eu quero ter isso, eu quero que isso faça parte da minha vida? E aí, quando eu entrei, né, entrei ali na análise de crédito, na época cadastro, então eram várias tarefas que hoje a gente dividiu também. E logo no primeiro ano, não tinha nem um ano de empresa ainda, surgiu a oportunidade de ser coordenadora, né, do crédito ali, do cadastro na época. E, nossa, acho que essa foi a primeira virada de chave no sentido de como o que eu faço impacta no resultado geral da empresa. Sim. E ver como as coisas elas foram evoluindo. Você sabe, né? Quantas coisas a gente teve que evoluir. Um mês era de um jeito, no outro já era de outro. Sim. E isso despertou ainda mais em mim essa sede de conhecimento, de desenvolver novas habilidades, de estar disposta a me desenvolver como pessoa também. Porque o que eu sempre falo ter entrado no Acreditar não me mudou só profissionalmente, me mudou como pessoa. Então, assim, hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, eu me sinto muito realizada no que eu faço, e eu encontrei realmente uma coisa que, apesar das dificuldades do dia a dia, fazem sentido para mim viver aquilo. E para mim isso é muito importante, ver sentido naquilo que eu estou fazendo, sabe? E acho que ano passado a gente tinha conversado bastante sobre isso, né? Acho que eu conversei com você, com o Kiko, sobre gostar muito do setor que eu estava, mas sentir que eu precisava de um novo desafio. Sim. Então, eu acho que apesar de ser difícil, desafiador realmente, e não acho que é 3 vezes mais complexo do que eu pensava,
ainda assim está sendo muito gostoso viver esse sentimento de novo, de coisas novas, de ter ideias novas, de poder propor coisas diferentes e principalmente de sentir que eu posso, de alguma forma, impactar positivamente na empresa, né? Então, sempre que a gente conversa, pensa sobre resultados, sobre como a gente pode modificar algum processo para ser melhor, eu acho que é muito disso, do meu sentimento de sentir que eu estou fazendo a coisa certa, de que eu estou fazendo o negócio acontecer. E eu gosto muito disso. Deixa eu abrir um parênteses e contar uma coisa para vocês, né? Nessa época em que a Paula estava na coordenação da análise de crédito e que ela já estava ansiando por novos desafios, ela chegou em mim e falou assim, Mila, quero fazer tipo um MBA com você. 1 ou 2 vezes da semana eu quero sentar do seu lado e ouvir tudo que você está falando no telefone, ouvir o que você está analisando, ouvir os desafios que você está vivendo. Eu quero que você me explique, eu quero ficar do seu lado. E a gente fazia, né? A gente fazia. Fielmente. Fielmente a gente fazia. A Paula pedia para ficar do meu lado e para eu explicar. Ai, como que foi seu dia hoje? Quais foram os desafios que você... O que você teve que decidir? Por que que você analisou esse problema X dessa forma, né? Sim. E chegou nesse resultado. Então, assim... essa sede, essa curiosidade dela, assim, implacável, que fez, né, com que você, né, cada vez, a cada dia que passasse, você queria mais, e me pedia mais desafios e tinha muita, muita curiosidade. Então, assim, os caminhos acabam se abrindo, né? Mas eu acho que isso está muito no DNA, né, das pessoas que normalmente estão ali no Acreditar, no seu, do Bruno, do Kiko, dos coordenadores no geral, da galera que está lá com a gente, porque eu acho que a empresa, ela impulsiona a gente para isso. Porque todo dia, tanta coisa nova, você vê tanto espaço, uma empresa que ela está crescendo tanto, que ainda vai crescer tanto, é tanta oportunidade. Às vezes eu paro para pensar e falo, cara, isso é desse tamanho aqui, ainda tem muita coisa que vai acontecer. Então, uma coisa que eu sempre pensei muito foi, eu quero me preparar minimamente para quando as oportunidades surgirem. Então, acho que quando a gente começou a conversar sobre isso no ano passado, né? E eu realmente ficava ali no seu pé, às vezes eu até falava, Mila, se tiver demais, você me fala. Porque eu sabia que em algum momento ia surgir uma oportunidade nova, igual surgiu agora, e que essas trocas com você queriam me possibilitar ter pelo menos um passinho à frente ali do que eu estaria. E eu acho que eu até comentei isso com você, né? Se não fosse isso, eu acho que hoje seria muito mais difícil para mim assumir. Eu acho que eu estava mais segura pelas trocas que a gente tinha, pelos conhecimentos que você nunca deixou de me passar. Então, você também sempre foi muito aberta a isso. E acho que isso também é uma das coisas que eu sempre comento com todo mundo, assim. É muito difícil, pelo menos das minhas outras experiências, você estar em um lugar onde as pessoas te passam todo o conhecimento que ela tem. Eu lembro que quando eu entrei, era todo mundo muito solícito. Aí eu ficava assim, não é possível. Tá todo mundo muito solícito comigo. Estranho isso. Será, né, que é isso mesmo? Será que eu tô entendendo certo? E até hoje, né? Sim. Pode ver, quando entra alguém, quando tem algum problema, tá todo mundo sempre à disposição para ajudar a desenvolver, né? Então, eu também te agradeço muito por isso, porque se não fosse isso, hoje eu não teria desenvolvido grande parte do que eu desenvolvi nesses anos. Que bom, Paula. Que bom ouvir isso, viu? Que bom. Sabe uma coisa que eu tava conversando hoje, inclusive com a Fabi, nossa advogada? Batendo papo com ela e eu falei assim, Fabi, nosso maior desafio é porque a nossa empresa tem a capacidade de dobrar a cada ano. Mais do que dobrar até a cada ano. Então, a velocidade com que o capital financeiro cresce é muito desafiador, porque a gente precisa acompanhar a velocidade do que o capital financeiro cresce. Então, nós precisamos melhorar a nossa habilidade de comunicação, negociação, lidar com os problemas do dia a dia, lidar com as pessoas, ter um entendimento maior e cada vez mais profundo de negócios, análise de crédito, mercado, né, economia, entendimentos jurídicos. Então, assim, a gente todos os dias nós somos bombardeados por mudanças e como o perfil dos nossos colaboradores sempre foi e continuarei exigindo que seja de pessoas com muita sede, pessoas que sejam capazes e busquem cada vez serem mais capazes. É uma corrida, todos os dias é uma corrida, né?
Eu tava pensando sobre isso, acho que na semana passada. Porque ano passado, no começo do ano passado, eu comecei a pós em crédito, né? Sim. Porque até então, o meu objetivo era me especializar em crédito pelo setor que eu tava, né? E eu lembro que eu conversei muito com você, com o Kiko, sobre isso, defendi minhas ideias do porquê era importante e tal. Aí agora eu tô no finalzinho, né? Termino daqui 3 meses. Eu pensei, agora qual eu vou fazer para desenvolver as habilidades que eu preciso na mesa de operações, que é completamente diferente. Então, assim, é isso, né? A decisão que a gente tomou um ano atrás não é a mesma que a gente vai tomar hoje. A decisão que a gente tomou semana passada não é a mesma que a gente vai tomar hoje. Sim. Porque muda tudo, né? A complexidade, o nosso apetite aos riscos do mercado, o mercado em si Sim. muda demais. Então, se a gente não acompanha isso, realmente não tem como. Por isso que eu acho que o DNA do acreditar é esse, porque o negócio pede isso, né? Se não for isso, a gente não cresce o que precisa crescer. O perfil de pessoas que a gente busca e que fazem parte do DNA do acreditar é de gente que aprende e desaprende o tempo todo. Sim. Então, pessoas com a flexibilidade de, cara, saber que o que valia, a regra que valia ontem, hoje não vale mais, porque as variáveis X, Y, Z mudaram. E não é fácil lidar com isso. Se adequar o tempo todo não é fácil, mas esse é o jogo, não tem como fugir, né? Não tem como não querer jogá-lo, né? Então, é muito exigente, né? Sempre foi muito exigente. Eu sempre fui uma líder muito exigente com você, continuarei sendo. Sim, por E favor. você e você é uma líder muito exigente nesse aspecto, né? Então, assim, foi difícil pra caramba, a gente apanhou muito. Nossa, eu e o Bruno, que a gente não apanhou do Kiko? Que a gente não apanha do Hernani? Verdade. Mas é sempre muito bom, porque no final é isso que vai fazer a gente crescer, não é carinho, né? Lógico, tem elogio, a gente reconhece, bonifica as pessoas através de um sistema meritocrático, né? Mas é importante que seja muito claro que nós somos exigentes, que os negócios que a gente faz são muito complexos e, portanto, exigentes. E não dá para fugir, né? E eu até brinco, eu falo, quando tá tudo muito em silêncio, eu começo a achar estranho. Porque é melhor logo perguntar. Tanto que às vezes eu fico, né? E aí, tá tudo bem? Quer me dizer alguma coisa? Me dar algum feedback? Porque eu acho que é dessa forma que a gente evolui. Sempre vão ter coisas que a gente vai precisar melhorar. Independente de quão completo a gente fique como profissional, como pessoa. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar ter essa evolução diária, né? Então, sempre vão ter coisas que a gente vai precisar rever. Então, seja uma habilidade, seja uma postura, um comportamento. É muito sobre o nosso autoconhecimento também, né? A gente conseguir identificar. O nosso MBA diz muito sobre aonde a gente quer chegar, né? Porque, assim, nosso MBA é o nosso xodó, é um orgulho, assim, que a gente fala, assim, com muito orgulho mesmo, porque o MBA foi desenhado e está agora acontecendo, né? Mas com muito carinho, porque é um momento em que a gente consegue trazer para as pessoas um conteúdo de altíssima qualidade, né? Conteúdos extremamente relevantes para nivelar todo mundo, para puxar das pessoas um nível cada vez, né, mais profissional, trazer conhecimento, para que os debates sejam com mais profundidade, né? Uhum. Então, assim, o MBA é uma coisa que faz parte do nosso DNA, que transmite muito sobre nós, né? É a cara do acreditar, né? Porque a gente sempre teve momentos de treinamentos, momentos de palestra, momentos que a gente se reunia para conversar e deixar todo mundo na mesma página. Mas é diferente quando a gente faz isso ali internamente, né? A gente que já está em contato todo dia, que tem um pensamento parecido muitas vezes, do que quando a gente traz pessoas de fora e profissionais, assim, professores, né, que dão aula nas melhores universidades. Então, muda completamente. E uma coisa que eu acho muito legal, sempre eu penso quando tem as aulas
Em que momento a gente teria a oportunidade de estar todo mundo ali, sentado junto, aprendendo junto, a gente que sabe as dores que a gente passa no dia a dia e poder compartilhar isso. Então, a hora que a gente senta ali junto, um ajuda o outro, e tem um momento de descontração, e aí quebra a cabeça para conseguir, eu acho que isso é uma coisa que a gente leva, é um legado realmente que a gente leva, porque dificilmente você acha um lugar que proporciona isso, né? E formar um profissional cada vez mais capacitado, né? Porque a primeira aula foi sobre o legado, né? Com o professor Saulo. E aí nós tivemos vendas, negociação, contabilidade, né? Liderança. Vai ter uma parte mais jurídica. Né? Então, assim, é um curso muito, muito completo. Então, nossa, eu sou muito fã desse projeto. E é um sonho que o Kiko sempre teve, né? Ele há anos falava sobre isso e que agora a gente pode colocar de pé. Sim. Né? Inclusive, o que coloca isso de pé, o que proporciona isso é justamente um trabalho de qualidade das pessoas, porque gera resultado para a empresa e o que faz a gente conseguir proporcionar esse tipo de projetos que que tem muito valor, né? Mas porque construímos uma empresa saudável, né? Exato. Porque sem o resultado é o que move a gente todos os dias, né? Se não for isso, a empresa não para em pé. Sim. Então, por isso que eu acho que todos os dias a gente conversa tanto sobre como a gente faz as coisas. Eu acho que tem momentos que a gente realmente é exigente, como você falou, né? Tanto com a gente mesmo, como com os outros. Porque eu acho que é isso que faz com que a empresa tenha o resultado que tem, continue com a consistência que tem, continue crescendo, tomando cada vez mais espaço no mercado. Eu acho que isso que faz a gente ser quem a gente é hoje, Sim. né? E eu tenho muito orgulho, assim, de saber que quando eu olho, né, que a gente começou lá, quando eu entrei ainda, já tinha tido as mudanças, mas que a gente era lá em uma salinha, 2 salinhas, 3 salas, e agora a gente está na nossa sede, saber que a gente vai construir um outro prédio e que isso é só mais um passo de tantos outros braços que a gente vai ter dentro do grupo ali. Então, é muito gostoso mesmo fazer parte da construção disso. Para mim já é muito diferente ver de 4 anos atrás, de como era o porte da empresa, de como eram as estruturas e de como é hoje. Para você deve ser mais ainda, né? Sim, é bastante, assim. É que a gente vai vivendo, os anos vão passando e a gente vai crescendo junto, enfim. Aí quando a gente olha para trás, que dá aquele impacto, né? De, nossa, olha aonde foi o marco zero, né? E olhar para onde a gente chegou hoje. E o mais legal de tudo é olhar para onde a gente quer chegar daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? Isso que me dá, e acredito que dê a maior motivação nas pessoas, porque o hoje já é muito emocionante. Nossa, e daqui 5 anos? Como será que vai ser? Né? E a gente conversa muito, né, sobre quem são as pessoas que a gente vai precisar ser para atender a complexidade que a empresa vai exigir daqui 10 anos. Né? Quem será a Mila? Quem será a Paula? Né? O que a gente tem que estudar hoje? O que a gente tem que aprimorar hoje para chegar lá? E a verdade é que o Acreditar é composto por pessoas que pensam dessa forma também, né? E a gente busca pessoas que pensem dessa forma também para plantar o futuro, né? Se dedicar à sua carreira, melhorar, crescer. Né? Então, são palavras-chave aí que a gente busca nas entrevistas, né? Busca no perfil das pessoas, né? Sim. E falando sobre futuro, né? Eu acho que seu papel dentro da empresa, ele também tem mudado ao longo dos anos, né? Como você sente, assim, a sua responsabilidade, o seu papel, até em gerar novas oportunidades? Como que é isso para você, assim? Quando eu paro para pensar e analisar a quantidade de coisas que não só eu, mas que todo mundo, a complexidade do ecossistema que a gente vive, é doido, né? Assim, a gente entra em parafuso, né? Então, assim como eu falei, as coisas foram acontecendo e eu fui absorvendo mais responsabilidade e abarcando mais coisas, né, sob o meu guarda-chuva. E aí chega num ponto que a gente vai conseguindo lidar com a complexidade de tudo. Eu vejo que hoje o meu papel é interligar as áreas, tá?
interligar as informações entre departamentos para que as melhores decisões sejam tomadas na empresa. Então, muitas vezes, um departamento X tem uma visão específica de um problema ou de uma solução. E o departamento Y tem uma visão totalmente oposta. E entendendo a complexidade da empresa, a exigência da empresa, os números e a ligação entre todas as empresas do nosso grupo econômico, eu auxilio numa tomada de decisão mais rápida, tá? Que tem uma visão mais macro, né? Então, eu costumo juntar as visões mais específicas que as pessoas têm em seus departamentos, olhar para aquilo e pensar, pô, mas a melhor decisão para a empresa com base no macro é essa. Então, assim, de uma forma bem informal, eu entendo que hoje esse é o meu papel, juntar as informações para tomar uma decisão, para tomar a melhor decisão, né, em prol da empresa. Mas você sabe disso. Eu tenho uma necessidade bastante forte de explicar para as pessoas o contexto das coisas. Então, assim, eu muitas vezes ao dia eu me pego chegando numa pessoa e falando assim, a pessoa me pergunta alguma coisa, eu decido e eu falo, tá, mas você sabe por que eu decidi assim? Senta aqui, deixa eu te contar. Aconteceu isso, depois isso, depois isso. E aí esses fatos fizeram com que eu decidisse dessa forma. Então, assim, eu tenho uma necessidade de explicar contexto para as pessoas, né? Às vezes até acho que é chato, que, assim, senta aqui, vou te contar tudo o que aconteceu. Eu sempre gostei. Eu gosto, porque apesar da gente precisar de pessoas especialistas em seu próprio departamento, qual é a graça de você tomar uma decisão e não entender o impacto disso na frente e qual foi o impacto que fez chegar até ali da forma que chegou para você, né? Então, assim, olhar os problemas e as soluções na esteira, né? Conseguir ter uma timeline das coisas, isso é muito importante para mim. Então, eu costumo levar isso para frente, né? E espero que as pessoas também gostem de ver a timeline, porque eu faço muita questão de explicar. Sim, eu acho que quando a pessoa entra, o onboarding, ele já diz um pouco disso, né? O momento que a gente tira ali para explicar cada setor, cada impacto. E eu sempre comento, assim, quando eu vou explicar lá sobre o onboarding, falando do setor, como é importante a gente entender, não só do setor que a gente está, mas como que a gente faz e impacta no serviço do outro. Porque eu acho que é isso que faz com que a engrenagem flua naturalmente. Então, eu até falo, é como se cada setor prestasse um serviço para o outro. Então, mesmo que internamente seja uma empresa só, a gente presta serviço. Então, quando eu faço bem do meu lado, eu possibilito que a outra pessoa tenha mais agilidade, consiga entender melhor também o contexto. Então, quando a gente traz essas informações, a gente está trazendo um benefício para a empresa como um todo e para si também. Sim. Porque quando a gente fala sobre uma empresa que preza meritocracia, que tem isso também na sua cultura, nos pilares, quer dizer que, no final das contas, se você está ajudando o outro e está ajudando o resultado da empresa, você também vai colher um fruto disso. Sim. Né? Eu acho que isso que é importante também, né, que todo mundo sempre entenda, que é isso. A partir do momento que eu faço bem, vou até o limite do que eu posso, esgoto as possibilidades, que é o que a gente sempre fala, né? Vai de maneira profunda, entende o contexto, traz todas as informações. É justamente para que facilite o trabalho do outro e a gente consiga ter um resultado melhor. Então, eu acho que quando você sempre fez isso, eu também costumo fazer isso. E, às vezes, eu me incomodo quando eu não consigo. Às vezes, no dia a dia, você está ali na loucura, alguém vem, você dá... Quando eu só dou a resposta, eu fico pensando... Falhei, exatamente. Eu falo, falhei. Sim. Nossa, preciso voltar. Aí, às vezes, eu até anoto e falo, fulano, quando tiver um tempo, vem aqui para te explicar melhor. Agora eu não consigo, mas daqui a pouco eu te explico melhor. Porque eu acho que, se a gente deixar isso ser esquecido, se a gente mergulhar nas demandas do dia a dia, é natural que isso vá se perdendo. Exato. Mesmo. Mas a gente não pode deixar, né? E eu acho que, assim, eu sempre vi isso como não é mais do que a minha obrigação. Sim. Eu sempre escuto elogios das pessoas no sentido de, nossa, é difícil uma empresa se dedicar a esse ponto, né? De explicar o contexto das coisas para as pessoas e não só exigir que aquela tarefa seja cumprida, né? Mas para mim, a gente não faz mais do que obrigação, porque a empresa nada mais é do que várias pessoas juntas
tomando decisões o tempo inteiro, toda hora. Ainda mais a gente que trabalha com crédito, né? A gente toma decisão o tempo inteiro. As pessoas que a gente contrata, inclusive, a gente não contrata assistente, né? A gente só contrata analista, porque pressupõe-se que a pessoa vai propor, né? Que vai ter um diálogo lá. E eu sempre exijo isso das pessoas, né? Decide. Isso é uma coisa que o Kiko fazia muito comigo e faz até hoje. Decide. Se você errar, ok, a gente vai corrigir a rota. Eu vou te falar que tá errado. E aí você vai aprender uma coisa nova. Agora, quando as pessoas não expõem a decisão delas, estando certa ou errada, quando não tem essa exposição, você não consegue corrigir rota, porque a pessoa não criou isso. E você não consegue entender também até onde a pessoa vai, né? Porque você não consegue nem entender aonde você vai ter que atuar naquele desenvolvimento. Sim. Porque você não sabe o que a pessoa sabe, que ela não sabe, né? Então, eu lembro que uma vez, você falou isso pra mim no começo. Eu lembro que uma vez eu fui perguntar alguma coisa, você falou, mas o que você faria? Falei, bom, eu faria tal coisa. Se você não se expor, eu não vou entender até onde você vai, não vou entender a sua evolução. A partir daquele dia, eu lembro que sempre que eu ia falar com você, eu falava, Mila, eu tenho minha opinião, mas eu vou validar para ver se tá certo. Até hoje eu faço isso às vezes, né? Sim. Mas virou hábito. Sim. Né? Virou hábito. Então, até quando a gente chega para falar com alguém sem ter se debruçado sobre aquilo, a gente mesmo fica com vergonha, né? Tipo, nossa, eu não... Fica parecendo muleta, né? Sim. Não pensei sobre isso. Não quero resposta rápida. Deixa eu voltar lá daqui 5 minutos. Vou pensar, daqui 5 minutos eu volto aqui. E a gente discute porque eu terei uma opinião formada. Eu acho que é engraçado também, que uma coisa que acontece, assim, às vezes alguém vai responder alguma coisa. Não, deixa eu responder pra ver se tá certo. Não, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu tentar. A gente vê muito isso, né? Isso prova que a gente realmente quer. A gente quer arriscar, a gente quer ver se a gente entendeu. Então, assim, deixa eu falar. Sim. Deixa eu ver. Vai com medo mesmo. Sim. E como que você enxerga também a importância da gente voltar olhares de outros segmentos para o setor de crédito, né? Porque eu acho que tanto eu quanto você, a gente veio também de outros segmentos, né? E deu muito certo. Sim. Então, assim, qual que você acha que é a importância disso também? Bom, a empresa não iria ganhar escala e nem proporção se, por exemplo, eu só contratasse pessoas que pensassem igual a mim, que fossem o meu espelho, que estudassem as coisas que eu estudei e estiveram nos lugares que eu estive. Então, a empresa precisa ser oxigenada de pessoas diferentes, né? Que tenham vindo de lugares diferentes, com outras experiências. Então, para mim, isso tem muita valia, tá? Isso tem muito valor. É claro que guardadas as devidas proporções, né? Assim, porque a pessoa também... Aquilo também precisa fazer sentido para a pessoa, né? Mas a gente sempre discute nas entrevistas e nos bastidores, né? Como as experiências passadas da pessoa foram válidas, né? Independente de formais ou informais. Normalmente as pessoas costumam falar só sobre as experiências formais, em carteira, mas sim, a gente gosta de saber se você teve um trabalho informal quando tinha 15 anos. É uma coisa, né? É mais um fator de decisão para nós. Então, acho que respondendo a sua pergunta, lá na empresa hoje, nós temos pessoas que têm áreas de formação, né? São bacharel, técnicas em segmentos muito distintos, né? Então, tem gente que estudou agronegócio, tem engenheiros, muitos administradores, muitos advogados. Você se formou em arquitetura. Pessoas também, bastante gente de gestão financeira, né? Isso nunca foi um corte, né, de seleção. É claro que a pessoa já tendo um contato ali com o mundo das finanças, assim, a pessoa já vem com um pouco mais de bagagem, né? Sim. Mas nunca foi uma exigência e eu acredito que quanto mais gente venha... Porque, assim, a gente contrata por perfil, né? Existe esse debate, né, assim, da experiência versus o perfil. Mas para nós o perfil é muito importante. Então, se uma pessoa como você, que se candidatou à vaga,
eu estudava na época arquitetura. Não poderia dar vazão à arquitetura trabalhando num FDIC. Exato. Você sabia disso. Mas se eu gostei do seu perfil, se você encaixa com o jeito de acreditar e tem essa vontade de crescer, e se eu percebo que você é uma pessoa que vai atender a complexidade do nosso negócio, vem pra dentro, né? Porque pra nós isso tem muito valor. E eu acho que as habilidades que a gente desenvolve ao longo dos anos, né? No meu caso, por exemplo, eu vim de um outro segmento, depois, né, fiz gestão financeira, agora especialização em crédito, mas eu vim de uma parte mais administrativa, Sim. porque eu iniciei sendo estagiária em uma clínica médica. De lá, eu fui para uma parte administrativa de uma joalheria, depois voltei para a clínica médica, depois fui para o estágio de arquitetura. E ao longo dos anos, o que eu sinto é que em todos os lugares eu estava presente 200%. Eu acho que eu até falei isso para você e para o Kiko no dia da minha entrevista, que não esperassem menos do que 110% todos os dias, porque em todos os lugares foi assim. Então, eu acho que isso faz também com que a gente crie uma bagagem, né? Sim. Ter essa vontade de fazer as coisas acontecerem, ter essa ânsia de ter mais conhecimento, desenvolver em cada desafio, enxergar uma oportunidade de desenvolvimento. Então, eu acho que isso que é o que a gente tem ali. Então, quando a gente tem pessoas nesse perfil que buscam isso, independente de onde vieram ou de quais foram as outras experiências, é muito válido, porque a chance de que a curva de crescimento seja cada vez mais exponencial é muito grande, né? Porque já é da pessoa isso, já é do perfil da pessoa. E isso a gente vê muito valor, né? E a gente percebe na pessoa, né? Pelo jeito que a pessoa se comunica, você já consegue identificar quem que tem essa pegada, né? Isso é muito interessante. Paula, bom... Eu queria te fazer uma pergunta. Tá. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão entrando, as pessoas novas, né, do acreditar, o que você falaria? Eu acho que todo caminho de sucesso, ele começa tendo coragem. Acho que hoje mesmo a gente falou sobre isso. Dificilmente a gente vai ser uma pessoa de sucesso fazendo uma coisa fácil, né? Então, assim, se a gente quer crescer, quer se desenvolver, é desconfortável. Então, primeiro você tem que estar disposto. Você tem que ter vontade. Porque você vai ter que encarar muitos desafios. E o segundo é você ter coragem para encarar seus medos, encarar o autoconhecimento de se construir e se desconstruir todos os dias. Porque, querendo ou não, você tem que entender que o que você sabe hoje talvez não seja válido para amanhã. Mas no futuro, pode ser que sim. Então, tenha coragem, sabe? De realmente desbravar as coisas que você realmente queira. Porque eu acho que, no meu caso, principalmente, foi muito isso. Como eu falei, né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha que ter muita certeza do futuro. Então, sair de uma linha de estou estudando arquitetura, já tenho uma certa experiência nisso, e ir para um segmento financeiro que eu não conhecia nada, foi um ato de coragem. Sim. Né? E que bom, eu sempre penso isso, falo, nossa, que bom que eu tive essa coragem, porque hoje eu sou realmente muito feliz no que eu faço, e eu me sinto muito realizada todos os dias por ter tomado essa decisão e por ter deixado para trás. E eu acho que, assim, eu não me arrependo de ter feito arquitetura. Se pudesse fazer de novo, eu faria tudo igualzinho. Teria feito arquitetura, teria entrado no Acreditar, feito gestão financeira, feito especialização em crédito e agora as próximas que virão. Então, eu acho que é isso, acreditar nas coisas, ter força de vontade, ter coragem, porque eu acho que a partir disso, a gente tem combustível para todos os desafios que vêm. Então, você consegue desenvolver todas as habilidades que você precisar, mas você precisa ter vontade. Sim. Eu acho que... Eu gosto muito quando as pessoas fazem perguntas, né? Vira e mexe, assim... Em momentos aleatórios, eu solto alguma coisa, assim, pra alguém com algum termo de alguma coisa que eu acho que a pessoa não sabe. Eu lanço a isca, assim. Pra ver se vem uma pergunta, né? Porque o tempo todo são coisas novas e a gente já tem esse estilo, né? Então, muitas vezes, eu
já cheguei no Bruno, né, o diretor comercial, meu sócio, e ele toma uma decisão e eu não entendi por quê. E aí eu fico com aquilo na cabeça, cara, eu preciso entender, me explica. Por que que você decidiu dessa forma? Eu preciso saber, eu quero entender. Pelo amor de Deus, me explica, porque a gente não consegue ficar com aquilo guardado no coração. Eu tenho que aprender, né? Então, vira e mexe a gente faz isso e realmente faz parte do nosso DNA. E eu acho que, de certa forma, o conselho que eu daria também para as pessoas novas está muito interligado com o que você falou, né? Dessa curiosidade, assim, que... Cara, tem que ser quase que insaciável, né? Assim, a vontade de desbravar as coisas. Você usou uma palavra muito boa, a vontade de desbravar as coisas, né? Que foi isso que proporcionou a gente ter saído lá daquela salinha que a gente tanto brinca, né? Você não chegou a conhecer essa salinha, infelizmente, né? Sim. Mas eu posso falar que é quando tudo era mato. Você pode. E aí a gente saiu daquela salinha, e aí foi pro edifício Atrium, com uma sala, depois 2 salas, depois 3 salas, porque já estava impraticável. E quase não cabia ninguém mais. Você lembra como era? Lembro. Era um grudado no outro. Agora aquele salãozão que a gente tem, mas era um grudado no outro. Assim, se você virasse, você batia o joelho na pessoa do lado. Nossa, e o quanto de coisa que ficava em cima da mesa, você lembra? Lembro. O Edu queria morrer com a gente. E a gente pedia marmita e comia na mesa. E aí ficava o Tinha que computador revezar, e a marmita. Né? Aí um garfo de plástico. Vai almoçar agora? Vou. Então dá licença. Dá licença que eu tô... Você vai almoçar e eu vou fazer uma operação aqui agora. Exato. Sim. E agora tem, né? A Copa tem a área externa ali. O pessoal pode almoçar onde quiser. A gente pode descansar. Tem hora que a gente, né, vai para baixo da escada ali. Sim, conversa, né? Faz reunião embaixo da escada. Exato, reunião embaixo da escada, naquela salinha ali, dá para usar. Sim. Então, é muito bom mesmo, assim, saber que a gente faz parte disso que está sendo construído, né? E, assim, das duas formas sempre foi muito gostoso. Não era ruim também, não, trocar com a pessoa ali. A gente adorava, né? Sim, então, foi uma época que era o que tinha, né? Mas, assim, a gente curtiu muito, né? Muito, Essa nossa. fase a gente foi muito feliz, a gente... As melhores histórias. As melhores histórias foram lá. Sim, com certeza. E é legal porque aí agora, né, eventualmente a gente mudando para nossa próxima sede, as pessoas que entraram nessa sede vão poder falar, eu estive naquela outra. Exato. E vivi as histórias da outra sede. Exatamente. É verdade, a gente é muito feliz, né? Muito feliz. A gente trabalha muito. Muito, e rala bastante. muito e a gente é muito feliz. Tem dia que, nossa, tá lá um de um lado, outro do outro. Sim, mas a gente é muito feliz. Sempre que tem uma oportunidade, pode perceber. Eu fiquei reparando isso essa semana. Quando, no final do dia, assim, né? Às vezes a gente tá ali terminando alguma coisa. E aí, se junta um aqui, às vezes senta ali. Sentou eu e o João. Aí daqui a pouco levanta a Thay. Aí vem a Thay. Aí daqui a pouco levanta não sei quem, vem aqui. Aí chega a Pamela, chega aqui. Aí vem você, vem o Kiko. Quando vê, a gente tá ali, faz uma rodinha ali. Falando sobre nada. E morrendo de rir. Nossa. Dos nossos próprios erros. Exato. A Thay até falou ontem, nossa, eu amo vocês. Porque eu me divirto muito. E é real, assim. Sim. No dia a dia, a gente leva a sério. Das 8 até 6 horas, a gente tá ali no foco. Sem risadinha. Confrontos, né? Conflitos, né? Exato. E, lógico, sempre querendo o melhor pro cliente, pra empresa e visando tudo, mas... Tem conflitos, né? Sim. Não tem jeito. E a gente tem que saber lidar com isso, não levar pro coração. Né? Importante. Sim. Mas é isso, a gente realmente é muito feliz. A gente é muito feliz. Paulo, uma das coisas que a gente tem que falar falando sobre time, né? É que o nosso ano de 2024 foi marcado por muitas mudanças. Então, acho que a gente começou o ano de 2024... na casa dos 30 colaboradores, né? E fechou 2024 com 60 colaboradores internos, né? Sim. Tirando os externos.
E isso proporcionou, a escolha desse time proporcionou para nós uma melhora muito significativa nos resultados financeiros, porque a escolha de time, eu acho que é muito criterioso, né? A escolha de time é um papel fundamental. A escolha de time é o que vai diferenciar a empresa ter sucesso ou não. Sim. As pessoas que lá constam. Então, 2024 foi um ano bastante desafiador para nós, porque entrou muita gente nova e é claro que em alguns momentos isso cria uma instabilidade, né? Sim. Principalmente para a liderança, porque exige da liderança um papel bastante significativo. A gente precisa trazer estabilidade para a empresa, né? Muita gente nova juntos. Então, estruturar o conhecimento, equalizar o conhecimento das pessoas, nivelar, né? Então, só para reforçar a importância e como a gente dá importância para um time de alta performance. É um divisor de águas, né? Sim. Se a gente cresce ou não, tá tudo interligado no time. As mudanças que a gente fez agora no início de 2025 também, Sim. que foram várias mudanças, né? De vários setores, de várias cadeiras. Isso só foi possível por conseguir, em um ano, estabilizar as equipes, Sim. né? Porque se as equipes não estivessem estáveis hoje, jamais a gente teria a possibilidade de fazer as alterações. Exato. Então, eu acho que isso mostra também quanto em um ano a gente conseguiu trazer mais gente, equalizar todo mundo, colocar todo mundo na mesma página. E eu, particularmente, sempre converso muito assim com as equipes sobre o quanto é importante a gente ter alta performance. Eu gosto até de usar sempre... Eu até faço um treinamento lá falando sobre... fazendo uma relação, né, da orquestra sinfônica com alta performance. Então, assim, eu peço para que as pessoas enxerguem o que vocês atrelam aí à alta performance. O que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? Porque quando a gente vê isso, parece que fica mais claro, assim, como são atitudes, como são ações que a gente tem ali, pontuais, que fazem acontecer. Não é uma mágica, né? De repente aconteceu. Não, são ações, atitudes, escolhas, principalmente do dia a dia, de fazer ou não, de tomar essa atitude ou não, de tomar essa decisão ou não, que faz a gente alcançar isso. Sim. E a alta performance, ela vai ser sempre uma busca constante, né? Para que a gente mantenha-se sempre dentro da alta performance. Então, realmente, os nossos resultados, o que a gente tem para o ano de 2025, que tem bastante desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, vai ter muita conquista também. Tenho certeza que os resultados vão ser muito melhores do que 2024, que já foi bom, mas não tão bom quanto 2026, 2027. Isso tá sendo percebido nos nossos bônus, né? Exato. Distribuição de bônus. Exatamente. Eu até falei esses dias, né, pro pessoal, quando a gente estava conversando lá sobre os números, né? O Kiko sempre faz compartilhamento lá no final dos meses. Falei assim, gente, não teve até agora nenhum semestre que o bônus foi menor do que o anterior. Então, assim, trazer mais gente não significa que vamos dividir mais, então eu vou receber menos. Não. Trazer mais gente é mais resultado, é mais bônus. Por isso que eu falei, quanto é importante, né? A gente saber que dentro de uma empresa de alta performance, as nossas ações, no final, beneficiam a gente também. No sentido do que a gente vai receber de volta, né? Então... Exato. Inclusive, a gente estava conversando sobre os projetos, né? Que o Acreditar tem. Falamos do MBA e eu não posso deixar de falar sobre o Reticências, né? Que também é um xodó nosso. Em 2023, a gente trouxe o Pondé. Em 2024, nós trouxemos a doutora Ana Beatriz. E o nome que a gente vai trazer esse ano, para a edição desse ano, a gente não pode falar ainda, porque a gente está em fechamento de contrato. Mas vocês podem ter certeza que é um nome de muito peso, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a ideia do Projeto Reticências é nos trazer uma visibilidade e mostrar para as pessoas, principalmente as pessoas aqui da nossa região, os candidatos, o tamanho da envergadura da empresa, né? Então, assim, que empresa traz esses nomes de peso, proporciona um evento totalmente sem custo para as pessoas,
em prol de trazer conhecimento e trazer um debate, um bate-papo de assuntos muito relevantes, né? Então, assim, a gente vê muitas pessoas que acabam saindo de Mogi das Cruzes, que é a nossa cidade, para ir trabalhar em São Paulo. E não precisa, então, assim, olhem as nossas oportunidades, deem uma olhada nas nossas vagas, porque nós somos uma empresa que gera muitos milhões por ano, bilhões. Então, a gente tem essa envergadura. Bom, então aproveitando que a gente está falando um pouco sobre oportunidades, né, que a gente comentou aí sobre todos os projetos que a gente tem, eu quero convidar vocês também a acessar nossas redes sociais e ver as vagas que a gente tem disponível, né? Agradeço vocês aí por compartilharem e assistirem mais um Porta Dentro e até a próxima. Obrigada.